Eu gostaria de dizer que nada mais me surpreende em pleno 2025, mas não é verdade. Uma pesquisa que saiu agora em abril na Harvard Business Review conseguiu me deixar assim absolutamente surpresa com o que as pessoas vêm fazendo com as inteligências artificiais generativas, como o ChatGPT, por exemplo. Por quê? Essa é uma pesquisa que aconteceu no ano passado, 2024, e foi refeita agora em 2025, para saber como as pessoas mais usam as inteligências artificiais generativas. E aí, só um parêntese, caso você não saiba o que são inteligências artificiais generativas, são essas que geram texto ou geram imagens, como o exemplo ChatGPT, mas também tem aí o DeepSeek e tantas outras. Então, em 2025, o top 3, os 3 usos mais frequentes, mais realizados aí pelas pessoas são, em primeiríssimo lugar, terapia barra companhia. As pessoas buscam inteligências artificiais para conseguir fazer terapia e ter companhia ali, ter alguém para conversar. Em segundo lugar, para organizar a própria vida. E esse é um detalhe. É uma informação, é um tipo de uso que não aparecia no ano passado e esse ano não só já apareceu na lista, e, gente, essa lista coloca ali mais de 100 usos, né? São um total assim de 100 usos, pelo menos, da inteligência artificial. Então, vejam só, né? As pessoas estão procurando a IA para organizar a própria vida. E em terceiro lugar, para encontrar propósito. Essa é outra que não estava na lista do ano passado, mas que entrou na lista desse ano, ou seja, é uma atividade assim bem mais recente das pessoas. Então, eu, como professora, né, especialmente professora de filosofia, achei muito significativo como que a IA está sendo usada desde as pequenas ações do dia a dia para organizar uma agenda, uma lista de tarefas, até as grandes decisões que envolveriam, por exemplo, terapia ou ainda encontrar o nosso propósito aqui. E, gente, falar com vocês que eu fiquei bastante reflexiva sobre esse resultado. O que ele revela, né? O que ele mostra sobre nós, sobre a nossa sociedade. Será que a gente está mais solitário e, ao mesmo tempo, mais desconfiados das relações humanas? A gente confia menos nas pessoas e, por isso, a gente vai buscar companhia na inteligência artificial? Será que a gente está mais sobrecarregado, mais cansado, assim, cansado até para pensar? E aí a gente quer simplesmente que alguém, alguma coisa, nos dê respostas prontas. Então, ao invés de pensar em como organizar a sua semana, você simplesmente joga lá as informações e pede para a IA organizar. Será que a gente está simplesmente perdido nesse mundo que parece que muda a cada 5 minutos, não é mais o mesmo mundo de antes? E será que a gente está procurando sentido na inteligência artificial? Enfim, fiquei bastante pensativa, e isso, gente, acontecendo no momento em que eu estou relendo as meditações de Marco Aurélio com o meu clube do livro filosófico. Então, eu fiquei pensando e resolvi trazer aqui para você como é que a filosofia pode nos ajudar nessa busca por mais sentido, por mais propósito, por mais direção na vida, ao invés de você ir procurar a resposta disso lá no chat GPT. E isso porque lá nas meditações a gente vê que o que o Marco Aurélio está fazendo é exatamente isso. Só que ao invés de usar ali o chat GPT, que nem existia na época, né? Ao invés de procurar fora dele essas respostas, ele fez um exercício de procurar dentro dele, inclusive utilizando a escrita para isso. Eu até fiz um outro vídeo, vou deixar num card em algum lado aqui, um vídeo sobre como a escrita pode ser um exercício filosófico muito potente. E aí hoje eu quero trazer então 10 perguntas que você pode fazer com uma certa regularidade, com uma certa frequência, para te ajudar a pensar um pouco mais na sua vida, te ajudar a desenvolver um olhar mais filosófico. Porque, gente, a filosofia não são só quem disse o quê, as respostas, né, de quem disse o quê,
mas são principalmente as perguntas que essas pessoas, que esses filósofos foram desenvolvendo, foram fazendo ao longo do tempo. Então, essas não são perguntas mágicas, não são assim hacks de produtividade para você hackear a sua vida, não é nada disso. Mas eu quero deixar aqui um convite à sua consciência, um convite para você olhar para dentro de si, para você refletir. Se você quiser, pega um caderno, uma caneta, anota ali as suas respostas, para de tempos em tempos também você ir conferindo, né? Você perceber como as suas respostas vão mudando ao longo do tempo. Então, a minha proposta aqui é servir de motivação. Eu não vou dar nenhuma resposta, mas eu vou te dar aqui 10 perguntas para você refletir sobre a sua vida, beleza? Então, bora lá. Importante, responda isso sem o chat GPT, por favor. Faça isso. Não precisa me dizer aqui nos comentários as respostas, se você não quiser, mas me conta aqui se você conseguiu fazer esse exercício sem consultar o chat GPT, por favor. Então, bora lá. Primeira pergunta, gente. Quero que você se pergunte o que te move? O que te faz levantar da cama todo santo dia, né? Lá nas meditações, no livro 5, primeiro capítulo, o Marco Aurélio fala, olha, quando você acordar sonolento, lembra, desperto para a obra de um ser humano. Ele vai desenvolver, assim, todo um raciocínio sobre quais princípios ele precisa lembrar logo assim que ele acorda, especialmente naquele dia que está mais preguiçoso, que está mais difícil de levantar da cama, enfim. Então, essa pergunta, o que te move, é uma pergunta sobre a sua motivação, sobre os seus desejos, seus valores assim mais profundos, o que guia a sua vida. No caso do Marco Aurélio, ele tinha lá os princípios estoicos que guiavam a vida dele, né? Mas e você? O que te guia? O que te dá esse senso de direção na vida, né? Por que você levanta da cama toda manhã? E principalmente pense se essa é uma resposta que vem de dentro de você, ou seja, se essa é uma motivação intrínseca, uma motivação sua, ou se é simplesmente uma motivação que vem de ecos desse mundo exterior, das ideias do que você deveria fazer e de quem você deveria ser nesse mundo, ok? Segunda pergunta. Se você não mostrasse isso para ninguém, se você não pudesse revelar isso para ninguém, ainda assim você faria? Se as suas ações não pudessem ser explicadas para as pessoas, você ainda faria o que você faz? E aí a minha pergunta é uma pergunta que vai no sentido de você pensar se você está de fato vivendo ou se você só está performando um papel, se você só está fazendo uma performance para os outros. Ou seja, se você só está tentando atender às expectativas dos outros, ou se de fato você está tomando decisões que você considera serem as corretas, as ideais, as justas para a sua vida. Tem um trechinho do manual de Epiteto, né, que eu quero ler para você, que ele diz assim, ó: quando discernires que é preciso que faças algo, jamais evites ser visto fazendo, mesmo se os muitos supuserem algo diferente em relação à ação. Se não é correta, evita efetuá-la. Mas se ages corretamente, por que temes os que irão te repreender de modo incorreto? Em outras palavras, traduzindo aqui, se você tem que fazer alguma coisa, você sabe que é correto, por que você está preocupado com a opinião dos outros? Porque assim, se a ação não for correta, então não faz. Agora, se a ação for correta, mesmo que outras pessoas vão criticar, mesmo que outras pessoas não entendam, por que então que você está evitando de fazer se é a ação correta, né? Então, isso fala muito sobre como as nossas ações são ou verdadeiras ou corretas, de acordo com aquilo que nós consideramos serem os nossos valores, as nossas motivações, ou se a gente só está preocupado em agradar os outros, em atender a certas expectativas. Terceira pergunta: o que você considera que ser sucesso? Como é que você considera que você teve sucesso em alguma coisa? E de quem veio essa definição? Aí a gente tem que pensar nos valores que a gente herda da nossa família, nos valores que a gente aprende na sociedade e nos valores que a gente de fato quer assumir na nossa vida, que a gente quer reconhecer como sendo os nossos próprios valores.
nem sempre os valores que você tem são os valores que a sua família tem. A gente, especialmente a minha geração para cima, né, veio de uma história de você lutar muito, trabalhar muito, correr atrás para ser bem-sucedido, leia-se bem-sucedido, ter dinheiro, ter uma boa condição de vida, etc. Nada de errado que você busque ter uma situação de vida confortável, especialmente no país que a gente está vivendo, mas às vezes você está fazendo isso, você está buscando isso, correndo atrás de uma profissão que era a profissão que o seu pai queria, que a sua mãe queria, que outra pessoa queria, ou até que está na moda, né, no mundo aí, que é o que todo mundo está fazendo. E aí, muitas vezes, você fica cansado, frustrado, esgotado de tentar perseguir alguma coisa que, na verdade, você nunca escolheu, que foi colocado sobre você, seja pela sua família, seja pelas pressões do mundo, enfim. E é por isso que a gente precisa se definir, se redefinir, né, qual é o nosso conceito de sucesso. Então, se você for ver nas meditações, Marco Aurélio está a todo momento se questionando ali sobre essa noção de sucesso, porque exteriormente, se a gente for olhar assim de fora, ele era imperador de Roma, então dinheiro, poder, influência, tudo isso ele tinha, mas para ele isso não era o sucesso. Sucesso mesmo era ser um homem virtuoso, era ser uma pessoa virtuosa, e era atrás disso que ele corria. Então, ele várias vezes, você vai ver nas meditações, várias vezes ele fazendo certos exercícios estoicos para não deixar que tudo isso subisse a cabeça dele, para ele não se tornar uma pessoa vaidosa, para ele não achar que esses são os sinais de que ele está progredindo na vida. Muito pelo contrário, né? Para ele, o que representava esse progresso, esse sucesso, era ele conseguir evitar de ser seduzido por essas coisas. Então, pergunte-se aí o que é sucesso para você. Talvez você vá se surpreender com essa resposta. Quarta pergunta: como você lida com o tempo? Com o tempo passado, com o tempo presente e com o tempo futuro? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque no estoicismo, e eu acho que isso a gente pode considerar que é para a vida da gente, né? O único espaço de ação é o presente. A gente não pode fazer nada em relação ao nosso passado, ou seja, você não pode voltar no passado e desfazer uma ação ou fazer alguma ação que você gostaria de ter feito e não fez. Assim como a gente não tem como ir para o futuro e fazer qualquer coisa no futuro. Tudo que você tiver que fazer, inclusive ressignificar o seu passado, você só pode fazer hoje, você só pode fazer nesse exato instante, nesse exato momento. Tudo que a gente tem na vida, todo o nosso espaço de ação é o momento presente, é o agora. E por isso que os estoicos têm assim uma atenção muito presente, uma atenção muito constante ao passado e ao futuro, no sentido da gente não ficar preso a eles. Porque tem gente que só vive com a cabeça do passado, de eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, ou então não devia ter feito isso ou aquilo. Ou ainda, só com a cabeça no futuro, né? E aí bate aquela ansiedade tentando controlar o que vai vir aí. E se esquece do presente, se esquece do hoje. É aquela velha história que a gente fala, segunda-feira eu começo. Por que não começar hoje, né? Esse é o negócio. Quinta pergunta: o que te causa vergonha e o que essa vergonha revela sobre as suas crenças? Nós temos um certo tribunal interior, um certo juiz interior que fica ali na nossa cabeça, que vai julgar as nossas ações de acordo com aquilo que a gente considera ali ser a nossa moral ou os nossos valores, né? Então, quando a gente sente a vergonha, porque a gente sente que alguma coisa ali talvez tenha falhado ali, tenha, enfim, infringido algum desses valores. Então, pergunte-se, qual foi a última vez que você sentiu vergonha? Por que você sentiu vergonha? E o que isso diz sobre as coisas que você acredita? Ok? Sexta pergunta: em quais momentos você se sentiu mais presente na vida? Você se sentiu assim, sabe, ancorado no momento presente, vivendo de fato? Não só passando pela vida, mas vivendo, experimentando a vida. Essa é uma pergunta que
tenta investigar ali o que, que dá densidade à sua experiência de vida, sabe? O que, que torna a vida alguma coisa mais profunda do que só a correria do cotidiano, a superficialidade do cotidiano. Vale a pena você se perguntar, porque provavelmente as respostas que você encontrar a isso refletem aquilo que você tem de mais precioso, de mais valioso, de mais importante na sua vida. O que se conecta também com a pergunta número 7. O que, que você tem evitado de pensar e por quê? Muitas vezes, não só aquilo que a gente faz, mas o que a gente deixa de fazer revela bastante sobre nós. Os nossos silêncios são incômodos, muito preciosos. Sabe aquela coisinha que fica ali apitando na sua cabeça? Olha, vamos pensar nisso, vamos fazer aquilo, vamos. E não estou falando no sentido de cobrança, não, sabe? Mas estou falando no sentido de que às vezes tem coisas tão importantes que a gente vai deixando para depois, que a gente vai empurrando assim para o fundo da nossa mente e que acabam revelando assim certas sombras, né? Certas áreas ali meio obscuras que talvez mereçam um olhar mais atento, um olhar mais cuidadoso, mais carinhoso de por que a gente está deixando isso para lá, né? Por que a gente está tentando silenciar essas vozes? Não estou dizendo que você vai ter que dar atenção a todas elas, mas estou dizendo que um olhar investigativo, um olhar atento, um olhar curioso pode revelar bastante sobre as coisas que você está tentando ali deixar quietinhas, né? Sejam até coisas às vezes difíceis, momentos dolorosos, que talvez você precise de um apoio de uma terapia de verdade, não com chat GPT, para conseguir lidar melhor com elas, né? Porque é aquela história, não adianta a gente tentar fingir que as coisas não acontecem, fingir que não existe, porque elas não vão desaparecer da nossa mente. A gente precisa, muitas vezes, cutucar a ferida, limpar a ferida, para que ela possa cicatrizar corretamente. Oitava pergunta, pensando aí nesse passado, que ideias ou valores você defendeu no passado e hoje você pensa diferente ou você questiona? Essa é uma pergunta sobre maturidade e sobre transformação. Não existe crescimento, desenvolvimento se a gente não muda as nossas ideias. Não estou dizendo que você vai se tornar uma pessoa completamente diferente, mas quem vive preso, agarrado às mesmas ideias, sem refletir sobre elas, sem testá-las, sem colocá-las à prova, vive, na verdade, preso numa versão passada de você mesmo. Então, isso mostra, né, essa pergunta mostra o quanto que a gente está disposto a mudar, a crescer, a evoluir. É muito interessante porque lá nas meditações, o primeiro livro inteiro das meditações é dedicado, né? O Marco Aurélio faz ali uma espécie de uma lembrança das pessoas que contribuíram para que ele se tornasse quem ele é nesse momento. O que ele aprendeu com cada uma delas. Então, quando a gente pensa nisso, né, nesses valores que a gente tinha e que a gente mudou, a gente também pensa no quanto que a gente está aberto para que as outras pessoas nos ensinem, os livros, enfim, os estudos, né, os diversos meios dessa vida tão interessante. Como que a gente está aberto para que todas essas coisas nos transformem um pouquinho, nos tornem pessoas, espero que melhores, e por isso que é importante você se questionar, né, o quanto você está aberto e disposto a tudo isso. Penúltima pergunta, nona pergunta. Se você perdesse uma coisa hoje que te faria assim repensar toda a sua vida, que te colocaria, sabe, de cabeça para baixo, o que seria essa coisa? O que seria esse elemento? Essa é uma pergunta que nos ajuda a pensar sobre as coisas às quais nós nos apegamos, né? Os nossos apegos, mas também os nossos alicerces, aquilo que sustenta quem nós somos. E aí vale pensar se essa coisa, essa pessoa, ou enfim, esse elemento aí que você pensou, se isso é tão importante para você, será que você está valorizando? Será que você está cuidando? Será que você está dando a atenção devida a essa coisa? Fique aí com essa pergunta. E por último, para fechar aqui,
Que tipo de pessoa você está se tornando a partir das suas escolhas diárias? Eu acho que essa talvez seja a pergunta assim mais estoica da lista, né? Porque os estoicos diziam que a virtude é um hábito, é uma coisa que você vai cultivando diariamente a partir das suas ações. Então, quanto mais ações virtuosas, mais você vai se tornando uma pessoa virtuosa. E isso tem a ver com o micro. Se você ler as meditações de Marco Aurélio, você vai ver que ele se preocupa às vezes com coisas assim minúsculas, como eu dei o exemplo lá dele acordar de manhã, é sonolento e pensar assim, nossa, por que eu estou levantando hoje, sabe? É importante que a gente pense em como transformar todas essas respostas aí, as perguntas que eu coloquei, em ações diárias, em ações cotidianas. Você não precisa tentar fazer tudo de uma vez, mas talvez se você pegar uma questão que você considerou bem importante, que você refletiu ali, achou que isso é válido, isso é relevante para você, talvez você possa pensar em apenas uma coisa que você possa colocar em prática, que possa se traduzir em hábitos, em rotinas, em ações, em atitudes, às vezes numa conversa que você precisa ter com alguém, mas que vá impactar positivamente a sua vida na direção de uma vida mais significativa e com mais propósito. Como eu falei, eu deixo a sugestão de que você use essas perguntas, seja para você fazer ali um diário filosófico refletindo sobre essas questões, de repente você leu algum trecho, né, por exemplo, dos estoicos aí, e isso te chamou a atenção por algum motivo, te ajudou a refletir sobre uma dessas questões, coloca lá no seu diário filosófico, ou se você quiser simplesmente refletir sem anotar, mas assim, eu te convido a fazer essa autorreflexão constante e consistente para que você possa cultivar o seu crescimento, o seu desenvolvimento, sem papo de coach, sabe? Sem esses besteróis que a galera fala por aí de não sei quantas regras para a vida. E também sem chat GPT, porque assim, quem está na sua pele é você. E eu acredito que a filosofia pode nos ajudar a viver com muito mais sentido, com muito mais propósito, com muito mais reflexão. Sem resposta pronta, sem solução mágica, sabe? Sem receita de bolo, mas nos ajudando a refletir e a partir dessas reflexões nos ajudando a tomar decisões que realmente vão fazer a gente cultivar uma vida mais significativa. E aí eu deixo aqui um convite e um pedido, tá? Se você quiser conhecer o estoicismo de modo mais profundo, tanto na parte teórica quanto na parte mais prática, como essas perguntas que eu deixei aqui, para te ajudar a enfrentar os dilemas da vida, a refletir melhor sobre as suas decisões, sem ter que perguntar ao chat GPT, no dia 8 de junho eu vou lançar o meu novo curso de estoicismo, é um curso que mistura teoria e prática. E se você quiser, se inscreve aqui na minha newsletter, é totalmente gratuito a inscrição na newsletter. Lá eu vou avisar sobre a abertura das vagas para esse curso de estoicismo e através dele eu consigo me aprofundar melhor nesses assuntos. Também uma forma de você apoiar o meu trabalho se você gosta dos conteúdos que eu faço aqui. E claro, gente, independente de qualquer coisa, deixa o seu like aqui nesse vídeo se você curtiu. Se inscreva no canal para você receber outros vídeos como esse. Vai lá conferir o vídeo em que eu falei sobre a escrita como exercício filosófico. E eu te espero no próximo vídeo, então. Tchau, tchau. Até lá.